Olá, gente, como vocês estão? Estamos de volta aqui com mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre a nova série da Netflix, Shadow and Bone. Eu acabei de assistir a primeira temporada dela, então resolvi desenhar os personagens principais e vir aqui no YouTube falar qual foi a minha opinião sobre essa série. Então, antes de irmos pro vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa seu like aí embaixo. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, por favor, ajuda muito na divulgação. Também não se esqueça de me seguir nas minhas outras redes sociais, que o link para elas vai estar na descrição do vídeo. Então, sem mais demora, vamos pro desenho. Pro desenho de hoje, eu resolvi fazer os personagens principais da série. Então, eu vou desenhar o General Kirigan, o Mal, a Alina, a Inej, o Cass e o Jesper. Avisando que esse vídeo terá spoilers. Assim, não vão ser spoilers muito grandes, vão ser spoilers pequenos. Eu não vou falar nenhuma informação super importante, mas se você não gosta de nenhum tipo de spoiler, fique avisado. E vai ter um momento onde eu vou falar um spoiler bem grande, mas aí eu vou avisar vocês e vai ter uma marcação de tempo nos comentários para vocês clicarem na hora e pularem a parte do spoiler, ok? E vamos primeiro contextualizar aqui. Shadow and Bone, ou Sombra em Ossos, no PTBR, é uma nova série da Netflix que é a adaptação da trilogia de livros Grishaverse, que é composta por Sombra e Ossos, Sol e Tormenta e Ruína e Ascensão, da autora Leigh Bardugo. E eu queria já avisar aqui que eu nunca li os livros, então a crítica de hoje vai ser baseada somente no conteúdo que eu vi na série, ok? E assim, eu comecei a ver a série por conta do Ben Barnes, não vou mentir. Primeiro, na verdade, eu tinha visto ela na Netflix e tinha lido a sinopse e não me interessei de início assim. Mas aí eu vi que o Ben Barnes estava nela e vi fotos promocionais dele onde ele tava um gostoso. Então eu pensei, ok, eu vou ver. Então, assim, minhas expectativas para a série eram que eu ia ver várias cenas do Ben Barnes sendo um gostoso, e elas foram atingidas. Agora, a parte boa disso tudo é que eu acabei realmente gostando. Eu gostei da história, dos personagens, do mundo fantasioso que tem na série. Então agora eu vou fazer uma sinopsezinha bem rapidinha aqui, só para situar vocês na história antes de falar as minhas opiniões finais. A série acontece no reino fictício de Ravnica, onde vivem pessoas normais e pessoas com habilidades especiais, as chamadas Grishas. Elas são basicamente dobradoras de elementos. Sabe Avatar, a lenda de Aang? O conceito é basicamente o mesmo. Pessoas que conseguem controlar elementos. Então tem Grishas que controlam ar, fogo, sangue, entre outros materiais. A diferença entre Avatar é que as Grishas elas realmente conseguem controlar mais tipos de matérias. Não é algo restrito a somente os 4 elementos principais, sabe? Tipo fogo, ar, água e terra. Tem mais coisa aí no meio. Mas enfim, voltando à história, o reino de Ravnica vivia em paz até que um Grisha que controla sombras e matéria escura, durante um acesso de raiva, cria uma dobra, como se fosse uma rachadura que dividiu o reino em 2. Essa dobra, ela é feita de sombras e escuridão, e existem criaturas malignas dentro dela, o que torna atravessá-la uma tarefa extremamente perigosa. Além de tudo, durante a criação dessa dobra, muita gente morreu, foi uma coisa horrível, sabe? Então, muitos anos se passam, e aí a gente conhece a personagem da Alina. Ela é uma órfã e trabalha como cartógrafa, e a série acompanha a história dela. Bem,
Bem, a primeira coisa que eu posso dizer é que é uma série de fantasia. Então, se você gosta disso, eu recomendo assistir. Nos é apresentado um universo completamente novo e fictício. Eu particularmente adoro essas coisas, então eu gostei muito disso. Outro ponto legal é que a série trata de romance, mas ela não é só sobre isso. Existe um plot de aventura e mistério e tem momentos que tratam sobre brigas políticas e questões religiosas. Não é algo tão desenvolvido, mas tá lá, sabe? E eu já disse aqui no canal que adoro quando tem essas histórias mistas. Tipo, eu gosto de romance, mas não quando ele é o único ponto da história. Acho que fica meio enjoativo. Então, apesar de terem muitas cenas de romance, a série Sombra e Ossos não é só sobre isso. Outra coisa que eu também gostei bastante é que o elenco, ele é um pouco mais diverso. A personagem principal da Alina, ela é birracial, ela é meio branca e meio asiática. Tem os personagens da Inês e do Jas, que eu amo eles são os meus personagens favoritos. O núcleo deles é o que eu achei mais interessante, diga-se de passagem. E não só no elenco principal, porque os figurantes e os personagens secundários também são bem diversificados. Então eu gostei disso. E além da diversidade racial, a gente também tem representatividade LGBT. Não é muita, mas é explícita e não é negativa, sabe? Não é estereotipada, não é queerbait, é um personagem assumidamente LGBT e tem cenas quentes. Além disso, outro ponto que eu achei super positivo é que as personagens femininas são bem escritas. Talvez porque a série de livros tenha sido escrita por uma mulher, né? Talvez seja por isso. Mas as personagens são fortes e independentes e não são forçadas. A força delas vem de forma natural. Tipo, existe aquele clichê young adult com a personagem principal da Alina, porque ela é só uma garota normal que quer viver uma vida normal, mas acontece uma reviravolta e ela se torna a mais importante e especial de todas, o clássico de histórias adolescentes, sabem? Mas ela não fica soltando frases de efeito tiradas do Twitter ou tendo que se reafirmar verbalmente de 5 em 5 minutos, tipo, eu sou uma mulher independente. Elas são fortes, mas elas têm momentos de fraqueza, elas erram, enfim, elas são pessoas e não uma caricatura de uma mulher feminista girl boss escrita por um homem de 30 anos. O que acontece em boa parte das séries adolescentes atuais, onde a gente tem homens adultos tentando escrever personagens jovens e adolescentes de realidades completamente diferentes das deles. Bem, no geral, é uma série ótima para se passar o tempo, principalmente se você gosta de fantasia. Tem poucos episódios, então você consegue assistir rápido e é um escapismo. Você entra no mundo completamente diferente do atual, com problemas diferentes. E antes de fechar essa parte, eu queria falar um pouco mais sobre o núcleo da Inês e do Jesper. Eles, junto com o Cass, formam um trio de vigaristas, digamos assim. Ou seja, agiotagem e passação de perna. E eles possuem o arco mais interessante da série. Assim, eu pesquisei um pouco e descobri que esses 3 personagens não aparecem na trilogia de livros Grishaverse. Eles, na verdade, são de outro livro da mesma autora que se passa no mesmo universo, mas em timelines diferentes, chamado Six of Crows. E o fato deles estarem presentes na história da Alina foi uma mudança que a série fez. Uma mudança muito positiva, em minha opinião, porque, sério, a história deles é a melhor. Tem uma hora que o arco da Alina começa a ficar meio chato e cansativo. Não sei, achei que ficou sem graça, mas o arco dos 3 vigaristas é bom do início ao fim. Bem, agora que eu já falei dos pontos positivos da série, eu vou ser um pouco chata e falar o que eu não gostei em Shadow and Bone. Eu queria antes salientar que as coisas que eu vou dizer aqui não atrapalharam o fato de eu gostar da série. Eu continuo gostando dela e estou ansiosa para a segunda temporada, apesar dos pontos negativos que eu vou falar agora. Vale lembrar também que essa é minha opinião e tá tudo bem se você não concordar comigo, ok?
Primeiro eu queria dizer que eu entendi o objetivo da série, tipo, o ponto principal que eles queriam abordar, que era a história da Alina e o romance dela com os dois caras lá, e toda essa questão dela se descobrir uma pessoa super especial, essa jornada de garota, adolescente, jovem adulta, sabe? E a série foca muito nisso, até porque essa é a proposta dela, pelo que eu entendi. Mas uma coisa que eu gostaria que eles tivessem desenvolvido mais é o lado político e religioso da história, porque eu acho eles muito interessantes. Tipo, toda essa questão política, toda essa trama política que acontece no reino de Ravnica, porque, tipo assim, ele foi dividido em dois, e isso gera muito conflito dentro do reino mesmo, mas também tem conflito entre os dois territórios ao lado do reino de Ravnica, porque, assim, eles não se bicam, sabe? Tem uma tensão política de guerra rolando ali. E essa tensão, ela não é muito bem explorada, sabe? Eu fiquei com aquele gostinho de quero mais, um gostinho de, poxa, por que eles não falaram mais sobre isso? Eu achei muito interessante essa parte. E ela não foi muito bem abordada, assim. Ela foi sacrificada em prol de mostrar mais sobre as questões pessoais da Alina, sabe? Mas enfim, eu espero que eles mostrem mais desse lado na segunda temporada, porque eu particularmente achei ele muito interessante. Então, como eu disse, tem romance, né? E assim, é fanfic. É bem fanfic. Tipo, a série ela trouxe conceitos novos muito interessantes, mas ao mesmo tempo ela tem muitos clichês, principalmente clichê de romance adolescente. Assim, só pelo trailer eu já tinha percebido que a série seria aquela velha história da garota que tem que escolher entre os dois caras super gostosos. E, tipo, rapidamente rola um plot twist e a escolha da Alina fica muito fácil, mas mesmo assim, a essência do relacionamento dos três personagens principais é a mesma. É um triângulo amoroso de fanfic, sabe? E existem cenas que foram tiradas do próprio Wattpad. Mas dependendo do que você busca numa série, isso não tem tanta importância. Tem gente que gosta de fanfic mesmo e tá tudo bem. E eu até que não ligo tanto pra isso, mas existiram certos momentos que ficou bem difícil. Sim, eu estou falando de vocês dois. É de vocês mesmo que eu estou falando. E já que estamos falando deles, o arco da Nina foi extremamente mal desenvolvido. Tipo, a relação dela com o cara lá, que eu esqueci o nome, é muito complexa e eles têm pouquíssimo tempo de tela. Então, em 1 minuto, eles estão se odiando e tentando se matar, mas no seguinte, eles já estão, amiguinhos, como se tivesse formado um laço muito forte entre os dois. Mas a gente não vê esse desenvolvimento, o que faz a relação deles parecer bastante artificial. É por isso que tem aquela sensação de fanfic, sabe? Sem falar que, tipo assim, eles tentaram fazer um romance entre um sequestrador e sua vítima, o que eu já acho nojento. Então eu não engoli mesmo o relacionamento dos dois. Eu sinto que o arco deles poderia ser simplesmente cortado da série, não faria diferença. Por mais que no final tenha tido um cliffhanger para a segunda temporada, onde eu acredito que vai ter um destaque maior, o arco da Nina não tem relevância nenhuma para a história principal, e ele não é desenvolvido o suficiente para ser um arco paralelo. A gente meio que esquece que esses dois personagens existem, e eles não são importantes, então tipo assim, por que está ali? Não sei. Seguindo aqui, outra reclamação que eu tenho, que na verdade é mais um aviso. Por ser um mundo novo de fantasia, existem muitos nomes novos, conceitos que a gente nunca ouviu falar, lugares que a gente nunca ouviu falar, e assim, eu não sei se foi porque eu boiei muito no início, mas eu lembro que eu fiquei muito perdida. Tinha momentos que eu não sabia de qual lado que eles estavam da dobra. Eu ficava perdida com tanto de nome de lugar, de pessoas. E de novo, eu não sei se foi porque eu mosquei ou porque essa parte só não foi muito bem desenvolvida na série. Tipo, eu não gosto de ter que entrar no Google pra ter que entender o que está acontecendo na história, e nessa série eu tive que fazer isso.
Então fica aí o aviso, preste atenção nos nomes de lugares e de personagens, senão você pode ter problemas em entender o que está acontecendo. Uma parte de mim também acredita que os produtores fizeram a série contando com o fato de que o público já tinha lido os livros, então eles pulam algumas explicações sobre o universo. Por isso eu senti que faltou uma apresentação e uma construção de mundo mais concreta. E a série ela tem apenas 8 episódios, então eu acho que poderia ter mais tempo, mais episódios no caso, para eles apresentarem o mundo. E isso nos leva ao nosso próximo problema, que na verdade são 2 em 1. Primeiro porque eu senti que a série foi muito corrida e os problemas eram resolvidos muito facilmente. Eles usam bastante Deus Ex Machina, que é um termo usado para se referir a soluções milagrosas que caem do céu e problemas complexos que são resolvidos muito facilmente. Um exemplo foi o treinamento da Alina, que viveu a vida inteira sem nem saber que tinha poderes e aí do nada a vida dela teve uma reviravolta e ela começa um treinamento difícil, cheio de dificuldades, mas chega a um ponto que parece que vira uma chavinha mágica dentro da cabeça dela e em pouquíssimo tempo ela já está mestre e super controlando a situação. Ou então, o bendito do cervo. Tipo, ele é uma criatura mágica, quase divina. Existe gente que passa séculos procurando ele e o personagem do mal encontra ele não só uma, mas 2 vezes em um período curtíssimo de tempo. E até mesmo o arco da Nina que eu falei aqui, que foi super corrido. E esse fato aí da correria nos leva à segunda parte do problema, que é: eu não entendi direito as dimensões do reino. O fato das coisas serem muito corridas parece que é tudo muito perto, sabe? Parece que em uma caminhadinha de 30 minutos você já cruzou o país inteiro. O maior exemplo disso que eu acho é a Dobra. Quais são as dimensões exatas dela? Porque assim, as travessias acontecem muito rápido. Fica parecendo que a Dobra tem tipo 5 quarteirões, sabe? 15 minutos de viagem. E eu não sei se ela realmente tem essas dimensões ou se foi a série que não conseguiu mostrar que a Dobra é maior. E assim, antes que vocês venham falar nos comentários, eu sei como séries e filmes funcionam. Eu sei que, por exemplo, se for mostrar uma viagem de 2 dias, eles não vão literalmente gravar 2 dias de cena. Eles vão cortar e editar para caber em um período mais curto de tempo. Mas eles vão ter o cuidado de fazer com que a viagem pareça ter sido feita em 2 dias. E eu acho que a série Shadow and Bone peca nesse quesito. Ela não consegue fazer isso muito bem. Por exemplo, naquela hora que o Mal e a Alina estão numa cidade aí, e aí, de última hora, eles decidem ir atrás do cervo, tipo, vamos caçar esse cervo aí. E BUM! São magicamente teletransportados para o local exato onde o cervo Deus divino está. Enfim, foi tudo muito corrido e isso pode até não ser culpa de quem fez a série. Às vezes a Netflix não tinha dado orçamento ou episódios o suficiente para eles explorarem o mundo com mais calma. E aí acabou ficando muito rápido. Acontece. Mas calma aí, que as reclamações ainda não acabaram. Existe um escudo de roteiro muito óbvio nos personagens principais. Escudo de roteiro é um termo usado para quando o seu personagem principal é protegido da morte pelo roteiro. Então é tipo assim, vamos supor um cenário imaginário. Tá tendo a cena inicial de um filme e o mocinho sofre um acidente de carro horrível onde todo mundo morre. Mas você fica meio que tranquilo e sabe que ele não vai morrer ali, porque ele é o personagem principal. E sem ele, tecnicamente não teria mais filme. E isso acontece muito em Shadow and Bone. Os personagens principais enfrentam perigos terríveis e nunca morrem. E eu não tô falando que os personagens principais de séries precisam morrer para a história ser interessante, mas é que nesse caso eles sempre são colocados em situações muito absurdas e eles não morrem por pura sorte. Tipo, fica parecendo que eles são feitos de ferro porque eles levam facada, eles levam tiro, eles sobrevivem a naufrágios, sobrevivem a ataque de criaturas malignas e nada acontece. Vamos pegar o personagem do Mal, por exemplo. Gente, o Mal é o saco de pancadas da série. Coitado do menino.
o menino leva tiro, leva flechada, leva facada e não morre. Tipo, aquela parte da caçada que ele tá perdendo horrores de sangue na neve, chega uma Grisha curandeira e salva ele. Aí até que faz sentido, mas ele já tá levando porrada desde o início da série. Já tem muito tempo que ele tá esculachado. O cara é o próprio Wolverine, imortal. Ele consegue se regenerar em questões de horas. E assim, é bom eu explicar aqui que esses termos que eu falei, o Deus Ex Machina e o escudo de roteiro, eles não tecnicamente são ruins. Existem muitos roteiros que usam desses artifícios e continuam sendo bons. O problema que eu encontrei em Shadow and Bone é que esses artifícios são usados muitas vezes, sabe? Não é só uma solução que vem de uma forma rápida e fácil. Quase todos os problemas são solucionados assim. E não é só um personagem que sobrevive magicamente a uma situação mortal. São vários personagens e várias situações. E o abuso e a má utilização desses artifícios meio que desconecta a gente da imersão da série. Porque a audiência começa a se questionar: nossa, mas foi tão fácil assim? Nossa, mas isso aí é impossível de acontecer. Enfim, essas são críticas mais técnicas que talvez nem todo mundo perceba ou até não se sinta incomodado com elas. E agora chegou a hora do spoiler grande, então se você quiser pular, é só ir na descrição do vídeo que vai ter uma marcação de tempo para você clicar, ok? Avisando que agora é spoiler. Estão avisados. Acontece a revelação de que o General Kirigan era na verdade o herege negro. E tipo, a mãe dele sabia disso o tempo todo. E assim, ela não fez nada. Ela não avisou ninguém, ela não falou pro rei, tipo, talvez não seja uma boa ideia colocar esse cara aí numa posição de poder e influência. Ela basicamente vê o filho psicopata virando general e fica só assistindo. Ela sabe dos planos do filho e não faz nada pra impedir ele. A única coisa que ela faz é libertar a Alina, mas assim, um pouco tarde, né? Você esperou seu filho virar general e ter o poder de mandar em todo mundo para fazer alguma coisa a respeito e mesmo assim não aconteceu uma luta ou embate. Enfim, eu não entendi qual é a dela, se ela apoia o filho de alguma forma, porque assim, eu entendo que ela tem medo do filho e se sente parcialmente culpada pelo que aconteceu, mas um século se passou e a mulher não faz nada. Ela poderia ter agido escondida, ela teve tempo suficiente para rever os sentimentos de medo dela, ainda mais quando vidas inocentes estão em perigos. Ela foi cúmplice de um genocídio não só uma, mas 2 vezes, e isso me deixa com o pé atrás com a personagem. Outra coisa que eu não entendi, como ela ainda tá viva? Tipo, a mulher tem 1000 anos? Eu cheguei a pesquisar e vi que nos livros eles explicam que Grishas poderosas podem viver por muito tempo, mas não lembro disso ser explicado na série. Me corrijam aí se eu estiver errada. Eu acho que isso é um grande problema, porque a série precisa ser autossuficiente. Nem todo mundo que está assistindo ela lê os livros, então essas informações importantes precisam ser explicadas. Tem uma parte que o General Kirigan vira para o mal e fala que o tempo vai matar ele, mas a Alina e o General vão continuar vivos. Tipo, isso significa que as Grishas são imortais? Todas elas ou só algumas? Essa parte não foi bem explicada. Outra parte que não ficou bem explicada também é o fato do General ser um amplificador. Tipo, ele é um amplificador porque matou outras daquelas criaturas mágicas? Ou esse já era um poder inato dele? Grishas podem ter especificações de poderes? Isso não ficou claro. Eu queria dizer que é normal em séries terem pontas soltas que serão explicadas e desenvolvidas nas próximas temporadas. Mas para isso acontecer, a série precisa indicar de alguma forma que esse é um mistério que eles querem levar para a próxima temporada, sabe? E no caso de Shadow and Bone, eu acredito que algumas pontas soltas mais atrapalham do que deixam um gostinho de quero mais. Vou dar um exemplo. Vamos primeiro pegar o caso da Alina. A primeira coisa que a gente sabe sobre a personagem é que ela é órfã e metade Shu.
mas a gente não tem nada sobre os pais dela. Não falam isso pra gente. Então fica aí um mistério positivo. Você percebe que essas coisas podem ser explicadas mais pra frente. Pode acontecer uma revelação aí. A Alina pode descobrir informações importantes sobre os pais dela. E mesmo se isso não acontecer, a verdade sobre os pais não afeta tanto na narrativa atual. Não é algo que deixa a gente confuso e não fica parecendo que é alguma informação que eles esqueceram de dizer. A gente meio que entende que isso não foi dito propositalmente em prol de um mistério. Agora, no caso do Kirigan, a dúvida fica aí. O real motivo dos personagens não fica claro e não nos é apontado que aquilo é um mistério que vai ser abordado na próxima temporada, sabe? Fica parecendo que eles esqueceram de nos dizer algo ou que existe uma lacuna aí que não foi muito bem explicada. Até porque aquela cena do flashback, a gente vê a mãe indo contra ele, né? A gente vê ela ficando desapontada com as atitudes dele. Mas é isso, depois de tudo ela segue a vida como se nada tivesse acontecido e não demonstra ali um antagonismo forte aos planos do filho. E bem, é basicamente isso que eu tenho a dizer sobre a minha experiência com Shadow and Bone. Então, gente, deixa aí nos comentários o que vocês acharam da série, se vocês chegaram a assistir Shadow and Bone, né? Se vocês concordam com o que eu falei e se estão ansiosos para a segunda temporada. Porque, assim, eu estou bastante. Eu até comprei o livro do Grishaverse. Sim, eu comprei o livro. Pra vocês verem que eu realmente gostei dessa história, tá? Apesar de eu ter falado muita coisa ruim aqui, eu realmente gostei. Eu realmente gostei da série, gostei do universo e dos conceitos e eu decidi ler os livros. Quer dizer, eu vou ler o primeiro pra ver se eu gosto. Aí, se eu gostar, eu compro os próximos. Na real, o que eu queria mesmo era ler o livro do Six of Crows, que fala da história da gangue lá de caloteiros, que são meus personagens favoritos. Mas eu sei que eu preciso ler a trilogia do Grishaverse antes pra entender melhor o universo. Então é isso, eu vou ler o primeiro livro, Sombra e Ossos, e aí eu venho aqui falar com vocês o que eu achei dele. Então, gente, o resultado ficou assim. Eu gostei muito desse desenho, sério, eu fiquei muito orgulhosa com as formas dos personagens e como eu consegui cartoonizar eles. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse desenho. Não se esqueça de que eu vou postar ele nas minhas outras redes sociais, no meu Instagram e no meu Twitter. Então vão lá dar uma olhada, deixar seu like, deixar seu comentário. Muito obrigada por assistirem esse vídeo e até a próxima!